Não tem como não falar sobre God of War, e quando a gente fala desse game, precisamos começar pelo primeiro da saga em ordem cronológica. Em God of War Ascension, após 6 meses depois de Kratos estar diante dos corpos de sua esposa e filha, ele se torna o fantasma de Esparta, e isso porque o oráculo jogou sobre ele uma maldição. E Kratos também renegou seu grande elo com Ares, o deus da guerra. Com as suas mãos sujas de sangue, Kratos foi enganado por Ares para matar as únicas pessoas amadas por ele. Então, como promessa de vingança, Kratos quebrou o juramento de sangue, responsável por ligar ele a Ares, que é justamente aí que a nossa história começa. Fala rapaziada, eu sou Curioso Kaiser diretamente de Esparta, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa seu like, se inscrevam aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Sem mais delongas, vamos nessa. Com o início dessa história, após Kratos renegar, Ares não aceitou a traição de Kratos e enviou as Fúrias atrás dele. Na original mitologia, as Fúrias nada mais são do que 3 irmãs que nasceram quando o titã Cronos fez uma castração em seu pai Urano. Assim, fazendo com que elas nascessem do sangue que saiu dessa castração. Após isso, elas se tornam servas de Hades e consequentemente não de Ares. Na mitologia original, sabemos que foi de Hades, o grandioso, deus do submundo. Cada uma delas fez a sua própria justiça contra todos os homens. Primeiro temos Alecto, a rainha das Fúrias. Ela era responsável por dar uma punição severa para aqueles que cometiam seus crimes através da raiva e de toda a sua ira. Em segundo, temos Megera, a irmã da inveja, que punia todos aqueles que eram infiéis e também aqueles que invejavam. E por fim, temos a Tisífone, a irmã da vingança, que punia todos aqueles que cometiam assassinatos. Como sabemos, nesse universo, elas não apenas nasceram por conta do que o titã Cronos fez com seu pai Urano. As irmãs nasceram também, justamente a partir do ódio espalhado pelas guerras dos primordiais. Primordiais, aqueles seres que deram toda a origem aos deuses e titãs. Agora falando do primeiro a ser punido pelas Fúrias, foi nada mais e nada menos que o Hecatonquíros, que depois da grande guerra dos deuses e titãs, traiu Zeus. As Fúrias capturaram ele, e ao invés delas matarem ele, elas preferiram torturar, construindo uma prisão no seu corpo gigantesco, só para poder manter todos aqueles que seriam punidos no futuro. Para elas, se acabassem tirando a sua vida, seria uma punição muito simples para o pecado que ele tinha cometido. O jogo começa já com Kratos em sua casa lá em Esparta, e parece estar confuso à primeira vista, quando de repente aparece um maluco azul o assustando o Kratos. Ele chega para Kratos e diz que o fantasma de Esparta o estava em uma grande ilusão, ou seja, que todo aquele lugar era coisa da cabeça de Kratos. Então, o Homem Azul entrega o anel e o colar da esposa de Kratos para ele, e pede para que ele mantivesse a concentração. Quando de repente o cenário muda bruscamente, galera, mostrando que, na verdade Kratos não estava em sua casa. O homem fala que aquela ilusão estava sendo causada pelas Irmãs Fúrias, que justamente estavam fazendo tudo aquilo em sua cabeça, porque Kratos quebrou seu elo com Ares. E elas continuariam fazendo aquilo até o Kratos chegar ao ápice da loucura, sem conseguir diferenciar a realidade da própria ilusão. A única dica importante que esse homem dá a Kratos, depois de ter revelado tudo isso a ele, é que ele vá até Delfo e encontre a oráculo Aletheia. O nome desse homem azul estranho é Orcus, galera, que vai ser citado mais pra frente nesse vídeo, então fique aí porque coisas muito importantes ainda estão por vir. A confusão na cabeça de Kratos não estava deixando com que ele soubesse o que aconteceu realmente em sua vida após renegar Ares. Claro, galera, ele sabia que sua esposa e filha já não estavam mais vivas, mas ele não sabia como. A única certeza que ele tinha era que Ares era o culpado disso tudo ter acontecido. Então, com a intenção de descobrir a verdade por trás do seu elo com o deus da guerra, o Kratos de Esparta, então inicia sua jornada até Delfo. Após uma viagem intensa e longa, finalmente ele chega até o seu destino.
mas quando ele chega, se depara com a entrada trancada com mecanismos complexos e gigantescos em forma de cobras. Depois de um longo tempo, Kratos consegue ativar finalmente todos os mecanismos, e assim, entrar no local. Lá dentro, ele resolve alguns puzzles e chega até os guardiões desse templo. Que nada mais são do que os irmãos siameses, Castor e Pollux. Pra quem não sabe, galera, os irmãos Castor e Pollux, na original mitologia, eram irmãos gêmeos, venerados como deuses, por trazer ventos favoráveis para todos os que faziam um sacrifício para eles, e também por ajudar marinheiros em perigo. Diferente da mitologia, no game, eles eram siameses. Castor, que era o maior entre os dois, se considerava profeta e vivia mandando escravos trabalhar para ele. Ele era muito cruel. Mas Pollux, que ficava no meio do corpo de Castor, era um feiticeiro com muitas habilidades. Ele podia se teletransportar, voar e também fazer magias. Imagino como deveria ter sido difícil, já que ele não tinha um corpo próprio, tinha que fazer tudo isso colado ao seu irmão Castor. Depois de Kratos ter feito tudo aquilo, eles ainda tentam impedir ele de ver Oráculo, mas Kratos, vocês sabem como ele é, né? Um homem com H maiúsculo, casca grossa, vocês acham mesmo que ele iria obedecer ordens de alguém? Pô galera, peraí pô. Então, uma batalha histórica começa após os irmãos siameses atacarem Kratos. Desesperados para impedir Kratos, os irmãos acabam destruindo uma grande parte do templo galera, e consequência disso, a Oráculo que estava sem os olhos, por curiosidade, acaba caindo no abismo. Cheio de ódio, Kratos acaba separando irmãos, galera, mas se você está achando que foi com qualquer outra coisa, você está enganado. Kratos separou eles com as suas próprias mãos e os matou depois. Ao matar eles, Kratos pegou o amuleto de Ouroboros. Esse amuleto permite que, quem o use, consiga fazer pessoas ou objetos irem para o futuro ou voltar ao passado por um certo período de tempo. Exemplo, com esse amuleto, Kratos pode reconstruir pontes e construções que estavam destruídas. Assim ele consegue chegar até Oráculo, que estava quase morrendo. Kratos até tenta usar o amuleto, mas a Aletheia fala para ele que não teria efeito nela, então Alcarulo revela para Kratos, que para ele conseguir se livrar do seu elo com Ares, seria matando as fúrias. Kratos pergunta como ele conseguiria fazer isso, já que sabemos que elas usariam ilusões para impedir ele. Assim, ela aconselha Kratos dizendo que, para isso, ele teria que ir atrás dos olhos da verdade, que é o único item no mundo capaz de ver através das ilusões. Segundo o que ela disse, os olhos estariam na estátua de Apolo na ilha de Delos. Apenas com isso, Kratos conseguiria enfrentar as fúrias e descobrir toda a verdade. Depois disso tudo, ela morre. Kratos volta para Esparta e pega carona em um navio que passaria pela ilha. Mas quando ele entra no navio, ele é abordado por Orcus que explica para ele a sua origem. Para completar o plano de Ares e das Fúrias de tomar o Olimpo, eles iriam precisar de um guerreiro, mas não qualquer guerreiro, mas sim o guerreiro perfeito. Então, Ares teve relações com Alecto, que deu a vida a Orcus, um ser metade deus e metade fúria. Porém, Orcus não era o que Ares estava esperando porque Orcus nasceu fraco demais. Então, ele foi abandonado pelo deus da guerra. As fúrias até tiveram pena do garoto. Orcus então fala para Kratos o porquê de decidir ajudar ele, porque achou injusto seu destino que seus parentes reservaram para ele. Como Ares não estava satisfeito com Orcus, ele procurou outro homem para ser o grande guerreiro, e acabou achando Kratos, para testar o seu servo e saber se realmente era digno. Ares então deu 3 tarefas. Kratos viaja até a ilha amaldiçoada de Delus, onde a estátua de Apolo estava com boa parte dela destruída. Ele então sobe a estátua aos poucos, mas no caminho enfrenta vários inimigos, conseguindo restaurar partes da estátua com aquele amuleto de Ouroboros lembram. Ele chega até uma certa parte da estátua, quando de repente, ele se dá conta de que estava em uma ilusão. Um soldado espartano se aproxima de Kratos, e quando ele menos espera, uma tropa inteira chega para tentar parar Kratos.
Junto com a tropa estava Megera. Kratos, sem muitas opções, enfrenta a ilusão e espanca a Megera. Consequência disso, galera, Kratos arranca o braço da Megera. Depois dele fazer isso, ele é atacado por uma ave celestial, que joga Kratos para fora daquela ilusão. Essa ave era Deimos, uma invocação da Tisífone. Então, Kratos luta contra as duas fúrias, jogando Megera para longe da estátua e hipoteticamente falando, matando a Tisífone. Depois de tudo isso, Orcus acaba salvando Kratos com a sua Pedra de Jura, que permite que ele esteja em dois lugares ao mesmo tempo, através de uma ilusão. Ele dá a pedra ao Kratos e fala que ele deve chegar até o topo da estátua, onde os olhos da verdade estão. Quem diria, hein, rapaziada? No caminho, Kratos encontra o corpo de Arquimedes. Não sei se vocês sabem, mas Arquimedes foi um grande matemático, físico, inventor, e também um astrônomo na vida real. Mas no game, galera, ele era um grande arquiteto que ajudou a construir a estátua de Apolo e todos aqueles mecanismos que haviam nela. Infelizmente, o trabalho que ele fazia era tão pesado que ele acabou morrendo devido às loucuras de sua mente. Kratos finalmente então restaura toda a estátua de Apolo, e entra no templo onde os olhos estavam. Orcus finalmente aparece e acaba falando para ele sobre a história dos olhos da verdade. Depois de ouvir toda a história, Kratos pegou os olhos da verdade? Só que não, galera, Orcus e Kratos ainda tem que resolver vários puzzles. E depois de um longo tempo, após ele concluir os puzzles, sim, ele finalmente consegue pegar os olhos da verdade. Depois de conseguir pegar os olhos da verdade, as Irmãs Fúrias atacam Kratos, e depois de uma longa luta, ele finalmente mata a Irmãs. Kratos então volta para sua casa em Esparta, e Orcus aparece e parabeniza Kratos pela vitória. Porém, antes mesmo delas serem mortas, elas tornaram Orcus guardião da jura de Kratos novamente, então para um bom entendedor, o elo de Kratos e Ares ainda existia. Mas Orcus diz que para ele, que se realmente quisesse se livrar do elo com Ares, era matando ele. Sendo assim, Kratos mata Orcus, e é o único momento em que vemos que Kratos sentiu compaixão por alguém. Então, finalmente, com o elo entre Kratos e Ares quebrado, Kratos recupera sua memória, lembrando de todo o mal que ele causou, e que ele era o responsável por tirar a vida de sua própria família. Essas lembranças fariam tormenta na mente de Kratos, fazendo com que ele fosse buscar ajuda com os deuses do Olimpo para que todos os seus pecados fossem perdoados. E assim acaba aqui a nossa história de God of War Ascension. Muito obrigado, galera, para todos que ficaram até o final do vídeo. Um grande abraço do Curioso Kaiser e até o próximo vídeo.